Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada das decisões que moldam o direito no Brasil. Hoje, o nosso material é o informativo de Jurisprudência 873 do Superior Tribunal de Justiça. A nossa missão aqui, como sempre, é traduzir o juridiquês para uma conversa clara, um conteúdo que sirva para quem está na maratona dos concursos, para o pessoal da faculdade, mas também para qualquer um que queira entender melhor as regras do jogo e exercer a cidadania de forma mais consciente. E um recado rápido: se este trabalho estiver sendo útil, uma forma de nos ajudar a continuar é divulgando para mais pessoas. Compartilhar conhecimento é o que nos move. Bom, vamos lá então. O cardápio de hoje está bem variado. Vamos passar por direito administrativo, tributário, civil e, claro, direito penal. Para começar, uma questão sobre como o poder público paga suas contas. A gente sabe que a Fazenda Pública paga dívidas judiciais através de precatórios. Mas uma empresa pública como a CAASB, no Distrito Federal, ela entra nessa fila também. Essa é uma pergunta fascinante porque ela vai na raiz do que é o Estado, né? A regra geral do artigo 173 da Constituição é que empresas estatais que exploram atividade econômica, elas seguem o regime das empresas privadas. Ou seja, se tiver dívida, pode ter bem penhorado e tudo mais. Exato. Mas essa decisão do STJ, que está alinhada com o STF, ela aponta para uma exceção muito importante. E a exceção é o destaque da decisão. As empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, fazem jus ao processamento da execução por meio de precatório. É isso. A lógica é a seguinte: se a empresa presta um serviço que é essencial, tipo saneamento, e não tem concorrentes e nem visa o lucro, ela está atuando quase como o próprio Estado. Entendi. Então não faria sentido submeter essa empresa a uma penhora de bens. Pensa só, penhorar uma estação de tratamento de água. Isso poderia paralisar um serviço fundamental para a população. Então ela se equipara à fazenda pública para fim de pagamento. Faz todo sentido. Agora, uma dúvida tributária bem comum. Uma agência de viagens aqui no Brasil vende um pacote para o exterior, intermediando hotel, aluguel de carro lá fora. Esse serviço de intermediação é uma exportação de serviço? Fica isenta de ISS? A chave para essa questão, que está na Lei Complementar 116, é onde o resultado do serviço acontece. Para ter a isenção, o resultado não pode se verificar aqui no Brasil. E o STJ decidiu que o resultado acontece aqui. O destaque é claro: não cabe a isenção do ISS para a intermediação de serviços de turismo e viagens internacionais realizada inteiramente em território nacional. Exato. O serviço que a agência presta é o de intermediação. Essa atividade de aproximar o cliente dos fornecedores estrangeiros, efetivar reserva, isso começa e se esgota no Brasil. O resultado prático para o cliente acontece aqui, então. Isso. A viagem é para o exterior, mas o serviço da agência foi concluído em território nacional. Portanto, incide o ISS. Agora, um tema que sempre esquenta o debate: licitações. A regra pela nova lei é parcelar o objeto, para ampliar a competição. Mas a administração pode decidir comprar tudo junto, num lote único, como na aquisição de kits escolares. O princípio do parcelamento é a regra, sim. Ele busca economicidade e estimula a participação de mais empresas, até as de pequeno porte. Mas a lei prevê exceções. E é aí que entra o destaque da decisão, né? A opção administrativa pela estruturação do objeto licitatório em lote único, quando fundamentada em razões técnicas adequadas, não configura ato abusivo ou ilegal. A palavra-chave aqui é discricionariedade administrativa fundamentada. O gestor público tem a prerrogativa de decidir a melhor forma de contratar. Mas como ele prova que essa foi a melhor forma? Ele precisa apresentar uma justificativa técnica plausível. Por exemplo, que a compra separada dos itens do kit escolar ia gerar problemas de logística ou de incompatibilidade entre os produtos. Se ele fizer isso, a decisão é válida. O judiciário não pode substituir o mérito da escolha, só controlar se ela foi legal e bem fundamentada. Entendi. A justificativa é a fronteira. E por falar em controle, vamos para a ação popular.
Para exigir devolução de dinheiro aos cofres públicos, basta apontar uma ilegalidade, tipo um contrato verbal com o poder público. Aquele famoso dano presumido. Esse é um ponto que, nossa, sofreu uma virada de chave no direito administrativo. Por muito tempo, a jurisprudência admitiu, sim, que certas ilegalidades, como a falta de licitação, geravam um dano presumido, o dano in reipsa. A irregularidade já era o prejuízo. Exato. Mas a decisão da segunda turma agora diz o contrário. Não é possível a condenação em ação popular ao ressarcimento ao erário com base em dano presumido, sem comprovação efetiva de prejuízo financeiro. Uau! Isso está conectado com outras mudanças na legislação? Totalmente. Se a gente conectar os pontos, vai ver a influência direta da nova lei de improbidade administrativa. Essa lei reforçou a necessidade de demonstrar o dolo do agente e, principalmente, o dano efetivo, concreto. O STJ está aplicando essa mesma lógica para a ação popular. Não basta a irregularidade formal, tem que provar o prejuízo real. Certo. Vamos para o nosso segundo bloco, agora no direito privado, e começamos com um conflito clássico: liberdade de imprensa contra direitos da personalidade. Uma reportagem de TV mostra o vídeo de uma pessoa e afirma categoricamente que ela é uma agressora, sem isso estar comprovado. Qual direito prevalece? Bom, nenhum direito é absoluto, né? A liberdade de imprensa encontra limites. Um deles é o compromisso com a veracidade dos fatos, ou pelo menos com a busca por ela, e, claro, o respeito aos direitos da personalidade. E o STJ entendeu que, nesse caso, houve um excesso? Sim. O destaque da decisão é: verificado o excesso de reportagem decorrente do desbordo dos fins informativos, devem prevalecer os direitos da personalidade, com o consequente ressarcimento dos danos correlatos. O que seria exatamente esse desbordo? A análise do tribunal foi bem detalhada. A emissora não se limitou a noticiar uma investigação. Ela fez um juízo de valor, um julgamento taxativo, num período de grande sensibilidade social que era a pandemia, sem o cuidado devido. Ao ultrapassar o objetivo de informar para fazer uma acusação direta, a conduta vira um ato ilícito, e isso gera o dever de indenizar e de retirar a publicação do ar. Certo. Agora um tema muito delicado e relevante. Como se reconhece uma união estável homoafetiva depois da morte de um dos companheiros, principalmente se o casal era discreto? O requisito da convivência pública pode ser um obstáculo? Os requisitos para a união estável são a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. O elemento central é essa intenção, o viver como se casados fossem. A publicidade é um dos elementos, mas ela não pode ser interpretada de forma rígida, descontextualizada. É exatamente o que diz o destaque, né? É possível a relativização do requisito da publicidade para a configuração de união estável homoafetiva, desde que presentes os demais requisitos. Isso levanta uma questão muito importante sobre a análise judicial. Exigir uma exposição social ampla de um casal homoafetivo, que muitas vezes optou pela discrição por receio de preconceito, de represálias. Seria criar uma barreira injusta para eles. Exatamente. Seria uma barreira injusta ao reconhecimento dos seus direitos. A decisão orienta que o julgador considere o contexto histórico-cultural e analise a publicidade dentro do círculo social em que o casal vivia, mesmo que fosse um círculo mais restrito. É uma proteção ao direito à privacidade e à dignidade. De volta ao direito empresarial. Administradores de uma sociedade anônima são acusados de corrupção. Mas a Assembleia Geral de Acionistas aprovou as contas deles. Deu o chamado quitus. A empresa pode simplesmente processá-los para reaver os prejuízos? Não tão rápido. A Lei das Sociedades Anônimas, a 6.404, estabelece que a aprovação das contas, sem ressalvas, exonera os administradores de responsabilidade. Esse quitus tem um efeito liberatório bem importante. E a decisão da terceira turma reafirma essa força, pelo que entendi. Reafirma. O destaque diz: a prévia anulação das atas assembleares, nas quais houve a aprovação das contas, constitui condição de procedibilidade. Ou seja, o caminho é duplo. Exato. Primeiro é preciso entrar com uma ação para anular a deliberação da Assembleia que aprovou as contas.
O fundamento seria erro, dolo, fraude ou simulação, que é onde a corrupção se encaixaria. Só depois que essa aprovação for anulada é que se torna possível mover a ação de responsabilidade civil contra os administradores. Manter essa jurisprudência, segundo o STJ, traz segurança jurídica ao ambiente de negócios. Entendi. E para fechar esse bloco, prescrição intercorrente. Imagine um processo de execução que fica parado por anos. O juiz declara a prescrição, o credor perde o direito de cobrar. Mas e se o devedor já tinha feito um depósito em juízo e o credor conseguiu levantar esse valor? Ele tem que devolver? Que a gente precisa diferenciar pretensão de obrigação. A prescrição atinge a pretensão, que é o direito de exigir judicialmente o pagamento. A dívida, no entanto, não desaparece. Ela se transforma em uma obrigação natural. E o destaque sintetiza a consequência disso. Mesmo diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, o pagamento de obrigação judicialmente inexigível não confere direito à repetição do indébito. É a aplicação direta do artigo 882 do Código Civil. Quem paga a dívida prescrita não pode pedir o dinheiro de volta. Como a obrigação ainda existia, mesmo que não pudesse mais ser cobrada à força, o pagamento foi válido. O levantamento do depósito judicial é considerado esse pagamento voluntário da obrigação natural. Certo. Entramos agora no nosso bloco final. Direito penal e processual penal. E a primeira situação é quase uma cena de ação. Um sujeito furta uma motocicleta. O dono percebe, persegue e consegue deter o ladrão. Para escapar, o ladrão agride o dono. A conduta é um furto em concurso com lesão corporal ou é um crime de roubo? A resposta está na figura do roubo impróprio, que está no artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Diferente do roubo próprio, onde a violência acontece antes ou durante a subtração, no impróprio a violência ocorre logo depois. E com um objetivo específico. Sim, para assegurar a posse do bem ou a impunidade do crime. E a interpretação do STJ para logo depois foi o ponto central. Foi. O destaque diz que a expressão logo depois não exige que a violência ocorra imediatamente após a subtração, admitindo-se algum lapso temporal entre os eventos. Então tem uma certa flexibilidade. Posterior, para fugir, é o que caracteriza o crime único de roubo. O STJ entende que a expressão logo depois tem uma elasticidade, parecida com o do flagrante presumido. No caso, a violência foi um meio para garantir a impunidade e isso transformou o que era um furto em um roubo. Tema atualíssimo agora. Uma pessoa com laudos e receitas médicas que comprovam a necessidade de tratamento com cannabis pode obter na justiça um salvo-conduto para cultivar a planta em casa sem o risco de ser presa, enquanto não tem uma regulamentação oficial. Esse é um caso clássico de omissão do poder público que leva o judiciário a agir para proteger um direito fundamental, que no caso é o direito à saúde. A lei de drogas prevê a possibilidade de autorização, mas a falta de regulamentação deixa os pacientes num limbo jurídico, né? E a quinta turma, seguindo o entendimento da terceira sessão do STJ, deu uma resposta positiva. Sim, o destaque foi claro. É possível a concessão de salvo-conduto para o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais, desde que comprovada a necessidade terapêutica por documentação idônea. A ferramenta é o habeas corpus preventivo, então. Isso. Se o paciente demonstra de forma robusta a necessidade médica, a Justiça pode expedir uma ordem para que as autoridades policiais se abstenham de prendê-lo ou de apreender as plantas destinadas exclusivamente ao tratamento até que o Poder Executivo regulamente a matéria. Agora uma questão técnica, mas fascinante, do Tribunal do Júri. Os jurados reconhecem que o crime aconteceu e que o réu foi o autor. Mas, quando perguntados se o acusado deve ser absolvido, eles respondem sim. Essa decisão pode ser anulada? A introdução do quesito genérico da absolvição em 2008 deu aos jurados o poder de absolver por qualquer motivo, inclusive por clemência, por piedade, com base na íntima convicção deles. A soberania dos vereditos é a regra. Mas existe um limite para essa soberania? Existe. O destaque aponta.
A ausência de tese defensiva registrada em ata que justifique a absolvição por clemência, aliada à contradição entre as respostas dos jurados, autoriza a anulação do julgamento. Qual é a lógica por trás disso? A lógica é a seguinte: se a única tese da defesa foi a negativa de autoria, o famoso "não fui eu", e os jurados rejeitaram essa tese ao responderem "sim, foi ele", a absolvição logo depois se torna manifestamente contrária à prova que eles mesmos acabaram de analisar. Entendi. Não havendo nos autos ou nos debates outra tese que sustente a absolvição, como legítima defesa ou um pedido explícito de clemência, o STJ entende que há uma contradição que não se sustenta, e isso permite a anulação do julgamento e a realização de um novo júri. Para encerrar, provas digitais. A polícia prende alguém em flagrante, pega o celular e, sem autorização judicial, tira prints das conversas de WhatsApp para usar como prova. Sabemos que isso é ilegal, mas e se depois o Ministério Público consegue uma ordem judicial para extrair legalmente os dados daquele mesmo celular? A primeira ilegalidade contamina a segunda prova. Essa é a discussão sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada e as suas exceções. A prova obtida sem autorização é ilícita. A questão é se a prova posterior obtida legalmente é um fruto dessa ilegalidade. E a sexta turma diz que não, com base no destaque. A posterior extração dos dados do aparelho celular, realizada com autorização judicial, permite classificar tais provas como de fonte independente. O raciocínio é que a segunda prova não derivou da primeira. Como o celular foi apreendido legalmente no flagrante, era muito provável, quase inevitável, que em algum momento da investigação as autoridades pediriam ao juiz o acesso aos dados. Então a fonte da segunda prova é a própria decisão judicial. Exatamente. Um caminho que seria seguido de qualquer forma. Ela é independente da descoberta ilícita inicial. E assim fechamos o nosso mergulho no informativo 873 do STJ. Então, o que tudo isso significa? Vimos o direito em movimento, se adaptando a novas realidades. Seja para tratar uma empresa pública como o próprio Estado, seja para proteger a privacidade de um casal diante do preconceito, ou para equilibrar o poder da imprensa com a dignidade das pessoas. O que é fascinante aqui é observar como as decisões dialogam entre si e com a evolução da sociedade, né? A discussão sobre o dano presumido, por exemplo, mostra o impacto direto de uma nova lei em todo o sistema. Fica claro que o direito não é uma ciência exata e estática. Exato. Para quem está na jornada de estudos, fica o registro de como os grandes princípios e as novas leis são aplicados em casos concretos e bem complexos. E deixamos uma reflexão final que conecta duas das decisões que vimos. Em um sistema jurídico que, como no caso da ação popular, caminha para exigir cada vez mais a prova concreta do dano e a intenção clara do agente para aplicar uma sanção, como fica a soberania do tribunal do júri, onde cidadãos comuns podem absolver um réu por íntima convicção sem precisar justificar as razões de sua clemência. Onde a gente traça a linha entre a garantia contra o arbítrio e a busca por coerência e racionalidade nas decisões da justiça. Obrigado pela companhia nesta análise, continuem acompanhando.